Imagine um lugar onde as montanhas brilham como se fossem banhadas em ouro puro, onde um trono reluz com esmeraldas incrustadas e os rios carregam em suas margens areias douradas que cintilam ao sol. Esse era o sonho que alimentava a mente dos conquistadores espanhóis há séculos: Eldorado, a lendária cidade de ouro que os levou a atravessar selvas impenetráveis, enfrentar doenças mortais, trair aliados e desaparecer para sempre nos labirintos verdes da América do Sul. Mas de onde surgiu essa lenda que hipnotizou aventureiros, reis e sonhadores? Por que homens endurecidos pela guerra largavam tudo em busca de uma riqueza que nem sequer aparecia nos mapas? O que esconde a Amazônia e seus afluentes misteriosos, como o rio Orinoco? E como até cavaleiros ingleses se deixaram seduzir por essa miragem dourada? Mais importante, por que, depois de tantíssimos anos, o mito de Eldorado ainda pulsa vivo em museus, livros, filmes e na imaginação de milhões? Neste vídeo, vamos desvendar cada passo dessa obsessão coletiva, desde os primeiros rumores até as últimas expedições desesperadas. Do ouro derramado ao sangue vertido, até o nascimento de uma lenda que habita o inconsciente de todos nós. Nos altos planaltos entre as atuais regiões de Boyacá e Tunja, na Colômbia, floresceu uma civilização que moldou um dos mitos mais poderosos da história, os muiscas. Esse povo, um dos mais organizados das Américas pré-colombianas, não media sua riqueza em metais preciosos, mas em trocas de tecidos, sal e alimentos. Para eles, o ouro não era moeda nem símbolo de poder terreno, era algo sagrado, a materialização do sol na terra, reservado apenas para rituais que conectavam os vivos aos deuses e aos espíritos ancestrais. Com esse metal, criavam figuras intricadas, placas cerimoniais e amuletos, oferecidos em sacrifícios para garantir colheitas fartas e proteção divina. Mas nenhum ritual era tão impressionante quanto a coroação de um novo Zipa, o líder supremo da Confederação Muisca. Quando chegava a hora de consagrá-lo, especialmente se fosse o governante de Bacatá, a atual Bogotá, ou da região de Tunja, a cerimônia acontecia nas águas escuras e misteriosas da Lagoa de Guatavita, cercada por colinas cobertas de neblina. Ali, o corpo do novo Zipa era untado com uma resina pegajosa e, em seguida, coberto por uma camada espessa de pó de ouro, até que sua pele brilhasse como bronze polido sob os primeiros raios da manhã. Transformado no próprio sol encarnado, ele embarca em uma jangada de junco, adornada com tecidos coloridos, penas e objetos dourados, enquanto sacerdotes, nobres e plebeus observavam da margem, em silêncio reverente. No meio da lagoa, o Zipa mergulhava suas mãos nas águas e lançava ao fundo tesouros de ouro, estatuetas, discos, amuletos e, às vezes, esmeraldas verdes como a floresta. Era uma oferta aos deuses, um pacto de gratidão pela terra fértil e pela paz. Esse gesto, repetido por gerações, plantou a semente que, séculos depois, germinaria na mente europeia como a lenda de uma cidade inteira feita de ouro. Os primeiros conquistadores espanhóis ouviram falar desse ritual nos anos 1530, quando adentraram o território muisca. Entre eles, figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada e Sebastián de Belalcázar, que registraram relatos sobre um homem dourado e tesouros submersos em Guatavita. O que começou como a descrição de um homem dourado, o homem dourado logo se transformou em algo muito maior, não mais um líder cerimonial, mas um reino perdido, uma terra onde o ouro jorrava como água. Em 1545, a primeira tentativa de saquear a lagoa foi liderada por Lázaro Fonte, que tentou drenar suas águas com diques rudimentares. Depois de semanas de trabalho exaustivo, tudo o que encontraram foram alguns objetos de ouro, nada que justificasse o esforço. 30 anos depois, Antônio de Sepúlveda organizou uma operação mais ambiciosa, construindo canais para baixar o nível da água em quase 20 metros. Novamente, surgiram peças cerimoniais, mas nenhuma fortuna escondida. Ainda assim, cada fragmento de ouro alimentava ainda mais a febre. As crônicas espanholas espalhavam histórias de riquezas inalcançáveis, e o que era um ritual sagrado virou, na imaginação europeia, a prova de que o dourado existia, bastava encontrá-lo. A verdade, porém, é que os muiscas nunca construíram cidades de ouro. Suas moradas eram de madeira e barro, seus templos, modestos. Mas a ganância e a fantasia dos conquistadores transformaram detalhes culturais em visões de opulência sem limites. No fundo, tudo começou com a imagem de um homem coberto de ouro, flutuando sobre uma jangada em meio à neblina de Guatavita, enquanto ofertas preciosas afundavam nas águas escuras, levando consigo os segredos de um povo que o tempo quase apagou.
Quando os primeiros navios espanhóis atracaram na América do Sul, seus tripulantes não vinham apenas em busca de novas terras, mas movidos por um desejo ainda mais ardente, encontrar as riquezas sobre as quais já se falava nos portos de Sevilha, Lisboa e Madrid antes mesmo de pisarem no continente. Naqueles anos em que os mapas ainda eram cheios de espaços em branco, qualquer história de ouro se espalhava como fogo, inspirando expedições oficiais e aventuras particulares. Foi nesse caldeirão de ambição que o mito de Eldorado começou a tomar forma. No início, eram apenas fragmentos de relatos sobre um estranho ritual muisca, colhidos por conquistadores nas terras altas. Mas, em poucos anos, a narrativa se distorceu. O que era uma cerimônia à beira de uma lagoa virou, nas versões exageradas, uma cidade inteira ou até um império onde o ouro não era apenas enfeite, mas o próprio material das construções. As primeiras menções escritas ao Hombre Dourado aparecem em crônicas dos anos 1530, referindo-se ao líder muisca coberto de ouro. Porém, já na década seguinte, os documentos oficiais espanhóis passavam a falar não de um homem, mas de La Tierra de Eldorado, a Terra do Ouro. E assim nasceu uma das maiores obsessões da história, um sonho que atravessou oceanos, gerou fortunas e destruiu vidas. Um mito que, mesmo hoje, continua a brilhar, não no fundo de uma lagoa, mas no coração daqueles que ainda acreditam em tesouros escondidos. A busca por Eldorado, agora não mais um homem, mas um lugar, transformou-se em uma febre que consumiu a imaginação de conquistadores, mercadores e até mesmo de reis. Entre os cronistas espanhóis que documentaram a América do Sul naquele período, destaca-se Gonzalo Fernandes de Oviedo, cujos escritos descreviam um reino de ouro escondido entre florestas impenetráveis. Embora nunca tenha pisado no coração do continente, sua obra se baseava nos relatos daqueles que voltavam das expedições ou que juravam ter voltado. E é justamente aí que reside o mistério. Nessas narrativas, a linha entre verdade e fantasia se desvanecia como fumaça. O que começou como um ritual solene dos muiscas tornou-se, aos poucos, a lenda de um tesouro escondido. Depois, de um tesouro a uma cidade inteira, onde os telhados seriam de ouro maciço e as ruas, pavimentadas com lingotes. Essa metamorfose não foi obra de um único autor, mas sim o resultado de uma cadeia de vozes, comerciantes que exageravam para atrair investidores, soldados que contavam histórias para justificar suas derrotas, clérigos que viam na riqueza uma bênção divina. Cada um adicionava seu próprio tempero à narrativa, até que o mito ganhou vida própria, independente dos fatos. Um exemplo revelador aparece nos escritos de Juan Rodrigues Freire, que no início do século XVII registrou tradições mais antigas sobre uma capital perdida nas selvas, onde as casas seriam feitas de ouro puro. Nenhum vestígio arqueológico confirma tais afirmações, mas isso pouco importava. Já no século XVI, Eldorado havia se tornado uma crença inabalável, uma verdade que dispensava provas. Até mesmo nos relatórios oficiais, como os de Gonzalo Jiménez de Quesada em 1539, há menções a buscas por cidades ricas em ouro, embora o termo Eldorado ainda não fosse usado explicitamente. A ideia, no entanto, já estava enraizada, um destino final que valeria qualquer sacrifício, qualquer risco. E o mito se espalhava não apenas por documentos oficiais, mas também por cartas privadas e rumores que circulavam nas tabernas de Sevilha e Madrid. Falava-se de rios de ouro, de cidades escondidas entre a vegetação, de reinos onde a riqueza jorrava como água. Essas histórias, impossíveis de rastrear com precisão, alimentavam o sonho de uma fortuna fácil e transformavam a América do Sul em um imã para aventureiros e ambiciosos. Curiosamente, não havia uma única versão do mito, mas muitas. Para alguns, Eldorado era uma cidade à beira de um lago, para outros, um vasto império, para outros ainda, um lugar além das montanhas, intocado pelos europeus. Até os mapas da época refletiam essa obsessão. Já na década de 1560, cartógrafos marcavam regiões com nomes como Montanas de Ouro ou Província de Eldorado, sem coordenadas exatas, como se desenhassem desejos em vez de geografia. E o mais surpreendente, as autoridades espanholas não apenas toleravam, mas financiavam expedições em busca desse Eldorado. Afinal, mesmo a menor chance de encontrar tal riqueza justificava os custos em vidas, em ouro, em anos de esforço. Os conflitos entre espanhóis e portugueses pela posse de territórios na América do Sul também se alimentavam dessa lenda. Em cartas e negociações, a menção a Eldorado servia como argumento para estender fronteiras. Esta terra deve ser nossa, pois além daquele rio podem estar os tesouros que procuramos. A crença era tão forte que se tornará uma ferramenta política. Mas foram os livros e crônicas publicados na Espanha que consolidaram o mito para sempre.
Obras como as de Juan Lopes de Velasco uniam relatos de riquezas fabulosas a descrições geográficas, reforçando a imagem de um continente repleto de segredos e fortunas por descobrir. Embora não haja registros precisos de suas fontes em 1567, sabe-se que ele mencionava terras ricas entre o Amazonas e o Orinoco, um convite irresistível para novos conquistadores. Assim, passo a passo, Eldorado deixou de ser um lugar para se tornar uma ideia. Para uns, uma cidade, para outros, um reino, para muitos, o símbolo eterno da busca pelo inalcançável. Mas, no fundo, todas essas versões ainda ecoavam aquele ritual muisca original, o homem coberto de ouro, erguendo-se sobre as águas da lagoa de Guatavita, enquanto uma multidão observava, fascinada. Quando os rumores desse homem dourado chegaram aos ouvidos dos espanhóis já estabelecidos no Peru e na costa sul-americana, o interior do continente ainda era um vazio no mapa, um espaço em branco preenchido apenas por especulações. E foi para esse desconhecido, movidos pela promessa de riqueza sem fim, que os conquistadores lançaram suas expedições mais ousadas. Começava, então, um dos capítulos mais dramáticos da história, a marcha em direção ao coração da Colômbia e do Equador, onde a realidade logo revelaria sua face mais cruel. Uma das primeiras grandes expedições foi liderada em 1536 por Gonzalo Jiménez de Quesada, um advogado convertido em conquistador, que partiu do litoral com 800 homens, soldados, guias indígenas e escravos, rumo ao interior, seguindo o curso do rio Madalena. A jornada foi um inferno. Doenças, insetos, fome e emboscadas dizimavam o grupo dia após dia. Quando finalmente chegaram aos Altiplans de Dinamarca, onde viviam os muiscas, menos da metade dos homens ainda estava de pé. E lá, entre os templos e palácios da nobreza local, encontraram ouro, mas não o Eldorado dos sonhos. Havia máscaras, estatuetas, taças e amuletos, sim, mas nenhuma cidade com ruas pavimentadas de lingotes ou casas revestidas de placas douradas. Os muiscas, afinal, valorizavam mais os rituais e a organização social do que a ostentação material. Ainda assim, para os espanhóis, aquilo era prova suficiente de que algo maior deveria existir além daquelas montanhas. Enquanto Quesada explorava o território, outras duas expedições avançavam em sua direção. Do oeste, vinha Sebastián de Belalcázar, ex-companheiro de Francisco Pizarro, fundador de Quito e Popayán. Do leste, aproximava-se Nicolaus Federmann, aventureiro alemão a serviço da família Velser, que havia recebido da coroa espanhola o direito de explorar a Venezuela. Os três grupos se encontraram em 1539, perto da atual Bogotá, um momento tenso, em que cada líder reclamava para si a glória da descoberta. Evitou-se o conflito aberto, mas a rivalidade era palpável. Todos foram convocados de volta à Espanha para resolver a disputa. Quesada saiu vitorioso no papel, mas a busca por Eldorado não terminou com ele. Belalcázar, por exemplo, virou-se para o sul, fundando cidades no Equador e na Colômbia Meridional, sempre atento aos rumores de uma cidade perdida chamada Paititi. Esse nome, como um eco distorcido de Eldorado, apareceria repetidas vezes nos séculos seguintes e, até hoje, divide historiadores e arqueólogos. Belalcázar nunca a encontrou. Nem Eldorado. Mas a obsessão continuava. E enquanto uns morriam nas selvas, outros partiam em novas expedições, convencidos de que, além da próxima montanha, além do próximo rio, o ouro os aguardava. A lenda, afinal, já não precisava de provas. Bastava a fé. E entre essas expedições marcadas pela ambição e pela tragédia, uma se destaca como símbolo do desespero humano em busca do impossível, a jornada de Gonzalo Pizarro em 1541. Irmão do já lendário Francisco Pizarro, o conquistador do Peru, Gonzalo partiu com 220 espanhóis e cerca de 4.000 indígenas, carregadores e serventes. Oficialmente, o objetivo era encontrar as terras da Canela de Lanela, mencionadas por tribos locais. Mas as cartas e crônicas da época não deixam dúvidas, o que realmente os movia era a obsessão por Eldorado. O caminho foi uma prova de resistência contra os Andes gelados, seus abismos vertiginosos e, depois, as florestas alagadas, onde a chuva eterna transformava o solo em lama viscosa. A fome e as doenças dizimaram os homens. Relatos da época descrevem cenas de desespero, espanhóis fervendo correias de couro para fazer sopa, devorando cães, lutando para sobreviver mais um dia. Dos mais de 4.000 que partiram, apenas um punhado voltou. Foi nessa expedição que surgiu a figura de Francisco de Orellana, então um subordinado de Pizarro, enviado rio abaixo em busca de provisões.
Mas o fracasso não abalou a crença. Pelo contrário, as derrotas de Quezada, Belalcázar e Pizarro, em vez de enterrar o mito, o transformaram em algo ainda mais tangível. Eldorado deixou de ser uma lenda distante para se tornar um objetivo real, alcançável através do sacrifício. Essas expedições abriram rotas pelo desconhecido, mapearam rios e montanhas, deixaram para trás fortalezas coloniais e, acima de tudo, semearam a dúvida: afinal, o que era Eldorado? Um lugar de ouro ou apenas um fantasma criado pela ganância humana? Quando os conquistadores, depois de dominar as costas e os Andes, não encontraram as riquezas prometidas, seus olhos se voltaram para o leste, onde os grandes rios serpenteavam milhares de quilômetros até o oceano. E onde, segundo os indígenas, escondiam-se terras repletas de ouro e tesouros inimagináveis. Foi assim que, a partir de meados do século XVI, o mito de Eldorado ganhou novos contornos não mais nas montanhas, mas nas águas da Amazônia e do Orinoco. A primeira grande expedição a esses domínios não foi planejada como uma busca por Eldorado. No entanto, acabou por revelar à Europa um mundo desconhecido e por alimentar ainda mais a lenda. Trata-se da viagem de Francisco de Orellana em 1541, o mesmo que, anos antes, havia descido o rio Napo em missão desesperada por comida. Desta vez, porém, não havia volta. Orellana partiu de Quito com a expedição de Gonzalo Pizarro, oficialmente em busca da Terra da Canela. Mas, como sempre, o verdadeiro motor era a esperança de encontrar vestígios do Cidade Dourada. O grupo avançou pelos Andes, enfrentando fome, doenças e selvas impenetráveis. Quando a situação se tornou insustentável, Pizarro ordenou que Orellana descesse um dos rios em busca de suprimentos e uma rota para o litoral. Ele seguiu pelo Napo e o destino tomou seu rumo. A correnteza era implacável, as condições, brutais. Voltar tornou-se impossível. Em vez de aceitar a morte, Orellana decidiu avançar, arrastado pela esperança de salvar a si mesmo e a seus homens. Assim começou a primeira travessia registrada da América do Sul de oeste a leste por via fluvial. À medida que desciam o rio, depararam-se com tribos amigáveis e hostis, batalhas e lendas. Entre elas, a mais intrigante, a existência de mulheres guerreiras, que viviam em aldeias separadas e lutavam ao lado dos homens. Foi esse relato que batizou o rio de Amazonas, em referência às míticas guerreiras da antiguidade. Mas o que realmente importava para a lenda de Eldorado eram os relatos de Orellana sobre cidades ricas às margens do rio, adornos de ouro encontrados entre os indígenas e terras onde o metal precioso era tão comum quanto pedras. Historiadores hoje questionam se essas descrições eram exageros ou meros mal-entendidos. Mas, na Europa do século XVI, até o menor indício de riqueza se transformava em prova irrefutável. A imaginação inflamava-se: se havia ouro ali, então Eldorado existia. A morte de Orellana em 1546, durante uma segunda expedição àquelas terras, não apagou o fascínio. Pelo contrário, as crônicas espanholas passaram a associar Eldorado não mais aos Andes, mas às selvas amazônicas, onde a água escondia riquezas inalcançáveis. E quando, décadas depois, a Inglaterra entrou na disputa, o mito ganhou novos contornos e um novo nome: Manoa. Foi Walter Raleigh, favorito da rainha Elizabeth I, quem levou a lenda adiante. Em 1595, ele navegou até a Guiana, subiu o Orinoco e, embora não tenha avançado muito, voltou com histórias de um grande lago, o Parime, e de uma cidade dourada chamada Manoa, cujas muralhas brilhavam sob o sol. Seu livro, The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana, 1596, descrevia coroas de ouro incrustadas de esmeraldas, tronos de metal puro, rios com areia dourada. Mesmo que a maioria dessas afirmações fosse desmentida mais tarde, o impacto foi imenso. A obra de Raleigh não só inspirou novas expedições espanholas e inglesas, como ancorou definitivamente Eldorado na imaginação europeia, agora vinculado à Guiana e às terras entre o Orinoco e a Amazônia. Nos mapas do final do século XVI e início do XVII, surgiram novas inscrições: Manoa de Eldorado, Lago Parime, Eldorado. Cartógrafos e aventureiros, baseados nos relatos de Orellana e Raleigh, desenhavam regiões que ou não existiam ou eram selvas impenetráveis. Cada nova tentativa de confirmar ou refutar a existência de Eldorado na Amazônia ou no Orinoco gerava mais histórias. As expedições espanholas e portuguesas do século XVII, jamais científicas ou militares, voltavam com relatos de condições hostis, tribos agressivas e nenhuma evidência de cidades de ouro. E, no entanto, nada disso freava os sonhadores.
Reis, mercadores e aventureiros continuavam a acreditar que bastava mais um passo, mais uma tentativa, e o Mira se tornaria realidade. E assim, o mito de Eldorado deixou de estar atrelado a um povo específico, a um ritual ou a um lugar concreto. Transformou-se em algo maior, uma vastidão entre os dois maiores rios da América do Sul, onde a linha entre verdade e lenda se desvanecia, fundindo-se em uma única imagem. A imagem de uma terra impossível de encontrar, mas igualmente impossível de esquecer. À medida que as potências europeias mergulhavam mais fundo na busca por Eldorado, enviando expedição após expedição para o coração da selva, ficava claro que, por trás da miragem dourada, não havia apenas a promessa de riqueza, mas uma realidade brutal. Doenças, fome, traições, confrontos sangrentos com tribos locais, desaparecimentos completos de destacamentos inteiros nas entranhas das florestas e dos rios. Cada passo em direção ao sonho custava vidas. E talvez seja justamente por isso que o mito persistiu por tanto tempo na memória coletiva, seu preço foi alto demais para ser simplesmente apagado. Um dos capítulos mais sombrios dessa saga começou em 1560, com a expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre. 300 homens partiram pelos rios Maranon e Orinoco em busca de Manoa, a cidade dourada que, naquele momento, encarnava a última esperança de Eldorado. Ursúa, um militar experiente, liderava o grupo, mas as privações, a escassez de alimentos e o descontentamento entre os soldados logo semearam a discórdia. Não demorou para que a rebelião explodisse. Lope de Aguirre, um oficial de reputação sinistra, conhecido por sua crueldade muito antes da expedição, assumiu o controle, assassinando Ursúa e proclamando-se o novo líder. A partir daí, o que era uma busca por ouro tornou-se um pesadelo. Aguirre rompeu com a coroa espanhola, enviando cartas desafiadoras a Filipe II, nas quais se autoproclamava a ira de Deus na terra e ameaçava fundar um reino independente. Seu grupo passou a saquear vilas indígenas e assentamentos espanhóis, massacrando todos que cruzavam seu caminho. Historiadores concordam que Aguirre perdeu a sanidade, executou seus próprios oficiais, soldados, mulheres que acompanhavam a expedição e até sua própria filha, acusada de traição. O fim era inevitável. Capturado pelas autoridades espanholas em 1561, foi executado, mas seu nome ficou gravado como símbolo do que acontece quando um homem se entrega por completo à ilusão e à ganância. As tragédias não se limitavam à Espanha. Na Inglaterra, o mito de Eldorado também ceifava vidas. Sir Walter Raleigh, após retornar de sua primeira expedição à Guiana em 1595, organizou uma segunda tentativa em 1617, já no crepúsculo de sua carreira, na esperança de reconquistar o favor da corte. O resultado foi desastroso. Seus homens entraram em conflito com os espanhóis em território proibido por tratado, e nesse embate morreu seu filho, Walter Raleigh Jr. De volta a Londres, Raleigh foi preso e julgado. Uma antiga sentença por traição, pendente havia 15 anos, foi finalmente executada. Em outubro de 1618, o homem que mais contribuiu para difundir a lenda do Eldorado fluvial tornou-se sua última vítima. Poucos dos que buscaram Eldorado envelheceram em riqueza ou glória. A maioria encontrou um destino muito diferente: febres amazônicas, malária, picadas de animais peçonhentos, traições e disputas internas. As expedições reuniam homens de origens diversas, espanhóis, alemães, portugueses, indígenas subjugados, unidos menos pela fé no sucesso do que pelo medo do que os aguardava caso voltassem de mãos vazias. Essas jornadas ceifaram milhares de vidas. Estimativas cautelosas sugerem que, apenas entre os séculos XV e XVII, dezenas de milhares de europeus pereceram na busca por Eldorado, sem contar os nativos, usados como guias, escravos ou mão de obra descartável. A maioria desses mortos nem sequer teve seus nomes registrados. Suas histórias se dissolveram no tempo, como se nunca tivessem existido. E não foram apenas vidas que se perderam. Terras inteiras foram devastadas. Centenas de aldeias e tribos desapareceram, varridas pelas expedições, pelos conflitos armados ou pelas doenças trazidas do Ocidente. Até aqueles que jamais ouviram falar de Eldorado foram arrastados para o redemoinho de sua busca, tornando-se parte de uma tragédia que se estendeu por séculos. No entanto, apesar de tudo, a lenda não morreu. Sobreviveu em crônicas, nos relatos de viajantes, em mapas e nos sonhos de novas gerações. Quando o Império Espanhol entrou em declínio e os contornos da América do Sul foram sendo traçados com maior precisão, poderia-se imaginar que o mito de Eldorado se apagaria junto com a era dos conquistadores.
Mas não foi o que aconteceu. Nos séculos XIX e XX, o fascínio por essa lenda não só persistiu como ganhou nova forma, deixando de ser um chamariz para expedições militares e passando a ser objeto de estudos científicos, escavações arqueológicas e explorações geográficas, agora equipadas com instrumentos e métodos modernos. Um dos primeiros a investigar sistematicamente as regiões associadas a Eldorado foi o cientista alemão Alexander von Humboldt. Durante sua grande expedição pela América do Sul no início do século XIX, ele percorreu o rio Orinoco e atravessou o Casiquiare, o canal natural que liga o Orinoco ao Amazonas. Em seus registros, Humboldt mencionava que os nativos ainda falavam de um grande lago e de uma cidade perdida. No entanto, com rigor científico, ele observou que não encontrou nenhuma evidência concreta do Lago Parime nem vestígios de Manoa. Humboldt foi um dos primeiros a questionar a base geográfica da lenda, mas mesmo suas dúvidas não foram suficientes para apagar o mito das mentes europeias. Ao longo do século XIX, cartógrafos e geógrafos continuaram a incluir em seus mapas as indicações do Lago Parime de Manoa, o Eldorado, prova de que o fascínio pela história permanecia vivo. Um dos mais ativos nessa busca foi o topógrafo e explorador alemão Robert Hermann Schomburg, que, nas décadas de 1830 e 1840, mapeou a Guiana Britânica sob financiamento de sociedades científicas inglesas. Seu objetivo não era encontrar Eldorado, mas realizar um levantamento topográfico preciso, definir fronteiras e catalogar recursos da colônia. Schomburg produziu alguns dos mapas mais detalhados da região na época, incluindo a área de Rupununi, tradicionalmente associada ao Lago Parime. Em seus relatórios, ele confirmou que Humboldt já suspeitava, não havia um lago permanente no local indicado pelas lendas. No entanto, durante a estação chuvosa, vastas planícies alagavam, criando a ilusão de um grande corpo d'água. Assim, ele ofereceu uma explicação científica para o que, durante séculos, fora interpretado como prova da existência da Cidade Dourada. Paralelamente, no final do século XIX, o foco das investigações deslocou-se para a Colômbia, onde se encontrava o Lago Guatavita. Em 1898, uma tentativa ambiciosa foi feita para drenar suas águas usando técnicas modernas para a época. Um marco da engenharia para a época. Os trabalhos, conduzidos sob licença concedida pelo governo colombiano a uma empresa britânica, envolveram a construção de um canal de drenagem meticulosamente planejado. Quando o nível da água foi reduzido em quase 20 metros, o leito do lago revelou um tesouro não de barras de ouro ou palácios reluzentes, mas de milhares de objetos minúsculos e preciosos, figurinhas antropomórficas, amuletos ritualísticos, adornos delicados e vasilhas cerimoniais, todos eles testemunhos silenciosos da cultura muisca. Não era um butim de pirata, nem a prova de um reino dourado, mas sim um mosaico de artefatos que, somados, pintavam um retrato vivo de uma civilização complexa e espiritualizada. Essas peças, hoje expostas em museus como o do Ouro em Bogotá, tornaram-se mais do que relíquias arqueológicas, elas se transformaram em pontes entre o passado e o presente, desafiando a noção romântica de que Eldorado era um lugar a ser conquistado. Já na virada do século XX, um consenso se consolidava entre os estudiosos, a lenda, afinal, era muito mais poderosa do que qualquer realidade geográfica. As expedições arqueológicas que se seguiram, agora sistemáticas, desprovidas do frenesi aurífero dos séculos anteriores, confirmaram o que muitos já suspeitavam: não havia cidade de ouro a ser encontrada, mas sim uma teia de significados a ser decifrada. As escavações nas redondezas de Bogotá desenterraram templos, tumbas e santuários que falavam de uma cosmovisão sofisticada, onde o ouro não era mero símbolo de riqueza, mas um intermediário entre os homens e o divino. Mesmo as explorações submarinas no Lago Guatavita, retomadas nas décadas de 1960 com equipamentos modernos e métodos científicos rigorosos, não revelaram nada além do que já se sabia. Os muiscas depositaram ofertas no lago como parte de um ritual, não como o esconderijo de um tesouro fabuloso. E no entanto, enquanto a ciência enterrava a ideia de um Eldorado físico, a lenda ganhava asas em outro domínio, o da imaginação coletiva. Foi então que a figura do coronel Percy Fawcett rompeu no cenário como um novo profeta dessa busca eterna. Seu A Cidade Z, perdido nas entranhas da Amazônia brasileira, não era apresentado como um depósito de ouro, mas como um vestígio de uma civilização avançada, cujas ruínas desafiavam a história oficial. Fawcett, um homem de ciência e disciplina militar, evitava o termo Eldorado em seus relatos, preferindo falar em uma metrópole esquecida ou um centro de conhecimento ancestral. Mas o público, ávido por mistério, não fez tais distinções. Para a maioria, a cidade Z era Eldorado, apenas com outro nome, outra latitude, outra justificativa para sonhar.
O desaparecimento de sua expedição em 1925, sem deixarem rastros além de especulações, alimentou o mito como nenhum achado arqueológico poderia fazer. Alguns juravam que havia sido massacrado por tribos Oxis e outros, que viverá seus últimos dias como um xamã entre os índios. Os mais românticos insistiam que ele encontrara a cidade e escolhera guardar seu segredo para sempre. A verdade, como sempre, era menos dramática e muito mais humana. Fawcett, como tantos antes dele, sucumbira à selva, vítima de sua própria obsessão. Mas a lenda, essa sim, era indestrutível. O cinema, a literatura e depois os videogames se apropriaram desse imaginário com voracidade. De Indiana Jones a Tomb Raider, de romances pulp a blockbusters hollywoodianos, Eldorado, ou sua essência, tornou-se um arquétipo, a cidade perdida que justifica qualquer jornada, o prêmio que sempre escapa, mas que nunca deixa de seduzir. Pouco importava que, por trás das telas e das páginas, estivessem histórias reais de homens que morreram de febre, fome ou flechadas, ou que voltaram loucos, perseguidos por alucinações de riquezas inalcançáveis. O mito, uma vez solto, já não pertencia à história. Pertencia à alma humana. Quando os satélites mapearam cada palmo da Amazônia e as últimas manchas brancas sumiram dos atlas, Eldorado deveria ter morrido. Mas não morreu. Porque nunca foi, de fato, um lugar. Transformou-se em algo mais elusivo e, por isso mesmo, mais duradouro, uma metáfora. Uma metáfora da busca, seja por riqueza, conhecimento, transcendência ou simplesmente por um sentido que parece sempre adiado. Os museus exibem os objetos muiscas, os historiadores publicam tratados sobre as culturas pré-colombianas, mas o que o público quer saber, no fundo, não é como aqueles povos viviam, mas se só talvez havia algo mais. Há um ditado não escrito entre arqueólogos e historiadores que trabalham na América do Sul: por mais técnica que seja uma palestra, por mais documentada que esteja uma pesquisa, alguém na plateia inevitavelmente levantará a mão para perguntar: e se? Não é uma dúvida racional. É um anseio. Porque Eldorado, afinal, nunca foi sobre ouro. Foi sobre a possibilidade, essa fissura no tecido do conhecido, esse espaço onde a imaginação insiste em acreditar que o impossível pode, apenas pode, existir. John Eming, historiador britânico que dedicou décadas ao estudo da região e escreveu The Search for Eldorado, confessava em entrevistas que, mesmo após analisar centenas de crônicas e relatórios, uma estranha sensação persistia, a de que a ideia de Eldorado tinha vida própria, independente de provas ou refutações. Não era um erro histórico a ser corrigido, mas um símbolo a ser reinterpretado. E é justamente essa plasticidade que explica sua sobrevivência. Psicologicamente, Eldorado encarna um arquétipo, aqueles padrões universais que, segundo Carl Jung, habitam o inconsciente coletivo. Não por acaso, seu mito ressoa ao lado de outros, como Atlântida, o reino de Prester João ou o grande Zimbábue pré-colonial. Todas são narrativas de algo perdido, mas não necessariamente destruído, algo oculto, mas não necessariamente inexistente. Em cada cultura, há uma versão desse anseio: a cidade branca de Honduras, os templos escondidos da Serra Nevada, os reinos subterrâneos dos Andes. Eldorado, no entanto, tem um privilégio único: foi a única que, por séculos, figurou em mapas oficiais, que moveu impérios e que, mesmo depois de desmistificada, continuou a habitar não só os livros, mas os sonhos. Os visitantes do Museu do Ouro em Bogotá, por exemplo, raramente perguntam sobre a metalurgia muisca ou os padrões de comércio pré-colombiano. Eles querem saber: esse colar pertenceu a Eldorado? Não é ignorância. É o reconhecimento de que, por trás da história, há uma história maior, uma que fala menos sobre o passado e mais sobre o que ainda buscamos. O mesmo ocorre nos roteiros turísticos que levam seus nomes, como as expedições ao Lago Guatavita ou às terras de Rupununi. Os guias advertem: não há ouro aqui. Mas os turistas vão mesmo assim, porque o que procuram não está no destino. Está no caminho e, acima de tudo, está neles mesmos. Eldorado, hoje, não é um ponto no mapa. É uma pergunta sem resposta definitiva, um convite à jornada. Como escreveu Alexander von Humboldt após dias de viagem pela América do Sul, as verdadeiras descobertas não são as terras que pisamos, mas as paisagens que carregamos dentro de nós. A lenda sobrevive porque, no fundo, todos somos um pouco como aqueles conquistadores do século XVI, não importam quantas vezes a ciência nos diga que não há cidade de ouro além da próxima montanha. Sempre haverá uma próxima montanha. E sempre haverá quem queira escalá-la. Arinoca.
Era assim que os indígenas chamavam aquelas águas lentas e profundas que serpenteavam pela selva, refletindo o céu como um espelho opaco de mistérios. Humboldt, ao contemplar aquela imensidão verde e o fluxo hipnótico do rio, anotou em seu diário uma verdade que ecoa até hoje: o ser humano sempre precisará buscar aquilo que, talvez, nunca tenha existido. Porque o valor não está no achado, mas no ato de procurar. Eis a essência do Eldorado que habita em nós. Não se trata de ouro acumulado em baús nem de coordenadas traçadas em mapas amarelados pelo tempo. A verdadeira riqueza está na pulsação do desejo pelo desconhecido, naquele impulso ancestral que nos faz embarcar em jornadas mesmo quando a razão sussurra que o tesouro pode ser apenas uma miragem. Assim se encerra, ou melhor, se reinventa, a lenda de Eldorado. Não porque a história chegou ao fim, mas porque ela transcendeu as páginas empoeiradas dos cronistas e os relatos dos conquistadores para se aninhar onde sempre esteve, na alma daqueles que, ao adentrar uma floresta sul-americana ou ao virar a página de um livro, ainda acreditam piamente que o Cidade Dourada não é um lugar, mas um estado de espírito. Eldorado não se localiza, se revela. Não nas cartas náuticas, mas na disposição de quem ousa sonhar que, além do horizonte conhecido, existe algo mais, mesmo que esse algo seja apenas a descoberta de que a busca, em si, já é o ouro que nunca deixaremos de cobiçar.